O ChatGPT é um software que utiliza inteligência artificial para permitir que a gente converse com ele através de mensagens. E ele tem sido tão falado aí nos últimos dias por conta das respostas realmente muito impressionantes que ele fornece. E o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é pedir para que o ChatGPT execute o modelo preditivo utilizando a linguagem de programação R. E depois a gente vai validar, ver se o código, a gente vai pedir para ele entregar um código para a gente, né, para que a gente consiga rodar este modelo preditivo na nossa máquina. Depois eu vou validar esse código, eu vou executar ele aqui e ver se vai rodar, se vai dar certo ou não. E depois, se caso tudo isso der certo, a gente vai pedir também para que ele execute o mesmo modelo preditivo na linguagem de programação Python. Bora lá então ver se esse desafio vai dar certo? Olá, eu sou Vladimir Prates, seja muito bem-vindo ao meu canal, muito bem-vindo a este vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, e também se este tipo de assunto que a gente vai falar aqui neste vídeo, também assuntos relacionados aí a Data Science, análise de dados, te interessam, deixa também seu like aí no vídeo, tá bom? E vamos então dar uma olhadinha aqui no escopo que eu preparei para a gente conversar. O que você vai encontrar nos vídeos aqui neste formato aqui do canal são aulas, vídeos curtos na medida do possível e objetivos. Também todo o material que eu utilizo, inclusive para este vídeo aqui, está no repositório público no GitHub, você pode dar uma olhadinha lá. Se este repositório também te interessa, já considere aí favoritar ele no seu GitHub, deixar uma estrelinha lá. Neste vídeo, como eu já introduzi, a gente vai pedir para que o ChatGPT execute um modelo preditivo na linguagem R, utilizando uma biblioteca específica para rodar um modelo de Machine Learning. A gente vai também validar o código em R, então como é uma linguagem que eu tenho já um domínio, já trabalho com essa linguagem de programação, eu vou validar e vou rodar aqui e ver se vai dar certo ou não, tá bom? E também a gente vai pedir para que o ChatGPT faça a mesma coisa em Python. Bora lá então explorar essa ferramenta. Caso você não seja familiarizado, você pode simplesmente dar um Google ChatGPT e acessar esse link do site OpenAI, e aí você vai clicar aqui em Try ChatGPT, tá? Essa tela em branco é onde a gente vai, nessa caixinha aqui, onde a gente vai digitar as mensagens e a gente vai conversar com ele como se a gente estivesse conversando com uma pessoa. Tá bom? Essa aqui é a parte mais impressionante da ferramenta. Então, para que a gente consiga rodar um conjunto de dados, a gente precisa ter um conjunto de dados, né? Ler um conjunto de dados. Então, para isso, eu vou utilizar esse dataset aqui. É um conjunto de dados de RH. Ele está em CSV aqui nesse link, tá? Mas ele está num outro repositório público que eu tenho no meu GitHub. E nada mais é do que um conjunto de dados fictício da área de RH, que cada linha representa um colaborador e cada coluna tem características destes colaboradores, tá bom? É um dataset criado pela IBM. Eu inclusive falo especificamente desse conjunto de dados e dou algumas dicas de você criar projetos de Data Science para esse dataset num vídeo aqui do canal. Vou deixar o link aqui em algum lugar. E beleza, é isso. Para que você consiga carregar conjunto de dados a partir de link, especificamente CSV, você procura no GitHub, e também serve para GitLab, essa dica, por esse botão aqui de Raw, tá? Aí clicando nele, a gente vai conseguir ter exatamente o arquivo no seu formato mais bruto, é o arquivo CSV mesmo, nesse link. Então, é neste link aqui que eu vou pedir para o ChatGPT ler o CSV, né? Leia o conjunto. Vamos então começar a conversar com o ChatGPT. Leia o conjunto de dados do link a seguir na linguagem R, e eu vou pedir para ele, eu podia parar por aqui, mas eu vou pedir para ele utilizar o pacote readr, que é um pacote que faz parte do Tidyverse, e eu sei que é um pacote que funciona bem para ler links, para ler arquivos CSV com links da web.
Então, aqui já também veja que eu estou usando o conhecimento que eu tenho da linguagem para guiar, para dar um norte para a inteligência artificial. Eu acho que isso que é muito legal, essa interação aqui. Vamos verificar se está certo. É importante que a gente dê descrições aí mais detalhadas possível, objetivas também, tá? Para não confundir a inteligência artificial. Leia o conjunto de dados do link a seguir na linguagem R utilizando o pacote readr. Perfeito. Se você dá um Shift Enter nessa caixinha aqui, ele quebra a linha, tá? Se você só aperta Enter, ele envia a mensagem. Então, ele está dizendo que se você não tem o pacote instalado, você pode instalá-lo com essa função. Perfeito. Eu já tenho. Eu vou abrir aqui meu RStudio e vou copiar esse código que ele deu aqui, ó. Copy code. Eu consigo copiar tudo. Ele está simplesmente... Opa, copiei no console, no lugar errado. Opa, assim vai mais rápido. Vou colar aqui no script, eu abri um script novo, tá? Vou colar aqui. Ele leu o readr, ele atribui o link numa URL diferente e está associando o dado num objeto chamado df. Beleza, isso é comum no R por causa do antigo formato de data frame. Mas agora o readr lê no formato de table, é um dataset com 1470 linhas. Parece que está tudo ok, perfeito. Bora para o modelo preditivo então. Agora eu vou mandar a mensagem para ele executar o modelo preditivo. Para isso, vamos lá. Execute um modelo preditivo na linguagem R para prever a variável attrition. Eu vou colocar assim um modelo preditivo de classificação, só para ser bem específico. Classificação na linguagem R para prever a variável attrition. E agora vamos nos nossos requisitos ali do começo do vídeo. Eu falei que eu ia pedir para ele utilizar uma biblioteca específica, tá? Utilizando o pacote H2O. E eu vou ser mais ousado ainda. Eu vou dizer para ele, use a família de modelos Random Forest. Eu sei que o H2O tem diversos tipos de modelos aí de Machine Learning, mas eu quero ver se o ChatGPT é capaz de identificar qual das funções do H2O, que tem várias, que é a função que vai rodar um Random Forest. Então olha que loucura, tá bom? Depois você pode testar aí, tem GBM, tem XGBoost, tem outras famílias. Eu também não testei para muitas, não sei se vai dar certo para todas, mas algo interessante aí. Vamos ver. Execute o modelo preditivo de classificação na linguagem R para prever a variável attrition. A variável attrition digitei corretamente, A maiúsculo 2 T's. Utilizando o pacote H2O. Use a família de modelos Random Forest. Perfeito. Enter. Para executar o modelo de classificação de árvore de decisão. O Random Forest é uma árvore de decisão. Então até agora não está errado, mas é mais do que isso, porque são várias árvores. Mas vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Ele deu um H2O init, tá? Ele está importando, ele ignorou aquela parte superior, tá? Ele ignorou aqui. Eu já fiz uma simulação aqui antes e ele estava usando o próprio DF que ele tinha criado aqui com o read CSV, mas agora ele ignorou totalmente, tá? E ele está usando tá lendo a partir de uma própria função do H2O. Depois está dividindo em treino e teste, beleza? Isso que a gente espera. E aí definiu as variáveis, estimou o modelo. E aí ele vai avaliar o modelo também. Beleza. E fazer as predições. Interessante. Parece que está fazendo sentido, tá? Como eu falei, eu já estimei antes, fiz outro teste e ele deu um pouco diferente. Mas não está errado, tá correto. Um ser humano também faria diferente, né? Se pedisse 2 vezes. Mas eu vou seguir a risca aqui a minha ideia do vídeo, que é seguir o que o ChatGPT está me instruindo. Caso dê algum erro no meio do caminho, eu vou pedir para que ele mesmo me forneça uma alternativa, tá? Então eu vou seguir a risca o que ele está falando aqui. Eu já tenho o pacote H2O instalado, então eu vou colocar o library aqui em cima.
Essa linha de antes eu vou comentar porque ele ignorou totalmente, tá? Então, eu vou comentar ela. E vou seguir a partir daqui. Esse URL é o mesmo que a gente tem. Vou dar sequência, vou colar um novo DF aqui. E vamos ver se ele vai substituir. Ó, tem um DF do tipo Tibble aqui que a gente executou. Vamos ver qual que vai ser o novo DF. Não deu certo. Não deu certo porque a gente não carregou o H2O. Então foi um erro meu. Ah, faltou um passo meu também. Já comecei cometendo 2 erros. H2O init foi o primeiro passo que ele forneceu, né? Então eu tô querendo pular passo e que funcione, aí não vai dar certo. Vale um parênteses que para que essa função H2O init funcione, você vai precisar de Java na sua máquina, tá? Se você não tiver, você vem aqui no site do Java e instala. Ele também vai dar um erro no R, que não tem nada a ver com o ChatGPT, dizendo que você não tem Java na máquina. Se der uma mensagem similar a essa que eu tenho aqui, é porque deu certo, tá bom? O warning não quer dizer erro, não quer dizer, ele não está te impedindo de nada nesse caso. Então vamos agora sim rodar o DF aqui com a função do H2O e vamos ver como que ficou esse nosso novo conjunto de dados. Parece que deu certo. Beleza, ele não, esse formato de dados dentro da estrutura do H2O, ele não printa tão bonitinho quanto o Tibble, mas ele dá aqui um head, né, um cabeçalho do conjunto de dados, e as variáveis estão todas aqui. Então, parece que está tudo certo, mesmo número de linhas. Perfeito. Vamos à sequência. Opa, aqui. Agora, split. Ele está dizendo para eu dividir em treino e teste, tá? E esse é o passo a passo aí esperado de você rodar o modelo de Machine Learning. Aqui ele está fazendo split na proporção 80-20%, tá? Às vezes se usa 70-30%, às vezes 60-40%, 80-20%, tá? Mas isso não tem grandes problemas. Deu um erro, tá bom? Deu um erro. Então, agora seguindo a nossa lógica, eu vou pegar esse erro e vou pedir para que o próprio ChatGPT resolva, tá? Ele deu um erro, viu? Inteligência artificial também errou. Vou colocar assim, ó, obtive um erro, obtive o seguinte erro. E vamos ver o que ele vai dizer. Soma menos 1. Caso ele soma 1 para corrigir os valores, você pode dividir os dados em 80%. Vamos ver. Você deve corrigir e permitir que você consiga continuar com a análise. Vamos ver. Ele mesmo que me deu a opção errada e ele mesmo me deu a solução. Nem percebi muita diferença. Ah, tá. Ele dividiu em 2 vetores aqui. Beleza. Vamos ver. Ó, ainda deu errado. Vou copiar esse novo erro e vou colocar lá. Continuo com um outro erro. Função espera que o argumento destination frame seja uma sequência de nomes. Beleza, então me ajuda a arrumar, né? Porque é você que está me orientando. Tá bom. Uma outra abordagem, vamos ver. Você deve corrigir. Vamos tentar então. Vou tentar substituir essa parte por este novo comando. Bom, pelo menos passou. Beleza, vamos ver. Isso, aqui sim, ó, ele criou uma lista com 2 datasets, ó, 1 e 2. Ele quebrou em 2 partes. O primeiro tem 80% do dado e o segundo tem o restante, que é 20%. Então ele achou um jeito, ele mesmo achou uma saída, tá? Muito interessante. E aí o treino teste agora ele vai só pegar os splits 1 e 2, então aqui não é para dar nenhum erro. Beleza, tenho meu dataset de treino com 1186 linhas e de teste com 284 linhas. Perfeito. Deu certo.
Vou agradecer, né? Então assim, deu certo. Obrigado. Tá, não, mas eu não terminei ainda, calma. Vamos voltar para aqui. A gente estava aqui, né? Então, o próximo passo agora é definir as variáveis, tá? Definir a variável y como attrition, foi exatamente o que eu pedi. Essa função setDiff vai buscar no dataset tudo que é diferente de x, tá bom? Tudo que é diferente de y, perdão. Então, aqui no x eu devo ter todos os outros nomes de colunas de dados que não são o attrition, tá? E aqui é importante fazer um parênteses que tem muitas variáveis aqui que não fazem sentido nenhum, tá? E constar aí no modelo preditivo. Mas a gente está só fazendo um teste aqui e ver se o ChatGPT vai ser capaz de gerar um código que rode o modelo preditivo. Para fazer melhorias seria um passo seguinte, mas eu sei que o próprio H2O ele já corta algumas colunas, como por exemplo essa aqui é uma coluna que é um vetor de uns, então ela não tem sentido nenhum de constar aí dentro de um modelo preditivo, mas eu espero que o H2O ele consiga já cortar essa variável, ele deve fazer isso, tá? Quando a gente estimar o modelo. Então agora eu vou... Opa, eu já copiei essa parte. Agora vem talvez aí a parte mais importante do código, que é quando ele vai rodar um random forest, que foi a função que a gente pediu lá no comando inicial. Rodei, ó, tá indo. É um dataset pequenininho, então ele vai rápido. Ele tá dizendo aqui, ó, tirando, removendo colunas constantes, exatamente o que eu estava falando. Employee count, ele removeu. E colunas ruins, eu não sei exatamente o que ele considera como ruim, tá? Mas talvez aí colunas que são próximas de serem constantes, tem poucas variações, não fornecem muita informação para a nossa variável de interesse, que é o attrition. Então ele já remove, e beleza, vamos confiar. E lembrando que essas mensagens aqui não tem nada a ver com o ChatGPT, tá? Isso aqui é coisa do H2O, que é o framework de Machine Learning que a gente está usando aqui no R. E agora o modelo está estimado, então já cumpriu o seu papel. Agora a gente vai fazer um bônus, que é avaliar o modelo. Vamos copiar esse código. E olha só, ele está fazendo certinho o passo a passo, tá? Porque o modelo de Machine Learning é treinado no dataset de treino, que é esse dataset aqui que a gente treinou, que é o maior, né? A maior parte do conjunto de dados original, os 80%. A menor parte é usada para a gente fazer as avaliações de desempenho, que é o dataset de teste. Então, a performance é aplicada no dataset de teste. Perfeito, tá? A parte conceitual tá ótima. Vamos rodar aqui com Command Enter, Ctrl Enter. Eu vou rodando linha a linha, tá? Esqueci de falar isso no começo do vídeo. E o print na linha 24. Beleza, parece que deu certo, tá? Tá aqui. Várias métricas, tá? De desempenho, a UC, uma métrica interessante. Beleza. Matriz de confusão, aqui é os casos que ele acertou, que ele falou que ia ser attrition e foi attrition. Aí tem os casos que ele acertou para negativo, que ele falou que não, o colaborador não ia sair, o colaborador não saiu. E tem os casos que ele errou aqui, tá? Normal. E aqui tem várias métricas. Lembrando que um modelo de classificação, ele dá uma probabilidade estimada de attrition ocorrer. E aí ele vai definir se a predição vai ser sim ou não, com base no threshold. Um threshold é um ponto de corte naquela probabilidade estimada, tá? Então, para fazer essa otimização, ele vai olhando para matriz confusão, e aqui nesse caso ele está otimizando por uma métrica chamada F1, tá? Você pode buscar mais sobre isso até na própria documentação da H2O. Aprendi muita coisa lá, então fica essa dica. Mas não é o caso aqui desse vídeo. A gente queria saber se ele ia estimar. Ele estimou, inclusive fez uma avaliação de desempenho. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ele está fazendo as predições, né? Já está tirando onda com a gente. Então vamos lá. Por fim, a gente vai executar então as predições. Vamos ver se vai funcionar. Sobre o dataset de teste, utilizando o modelo que foi estimado.
Rodou, perfeito. E essa função head nos mostra as primeiras linhas das predições. Mas olha só, tá... Opa, se a gente der um view nela, aqui ó, view predictions, não foi porque provavelmente está dentro do H2O. Tá, tudo bem, view não funcionou porque está dentro da estrutura do H2O. Mas tá aqui, tá bom? Eu não quero fazer nada mais aqui, porque eu não quero me estender demais, e também já cumpriu o seu papel, que era criar um modelo preditivo, e criou as predições e tudo mais. Achei perfeito, tá? Ele aqui tá dando a probabilidade de não, a probabilidade de yes. Aqui, olha só, a nossa tendência é imaginar que quando for yes, for maior que 50%, ele deveria ter yes aqui. Não tem nenhum caso nessa situação, mas aqui tem um caso de 30%, por exemplo, e você tem yes, porque não é de 50%, tá? A métrica para definir se o predict vai ser yes ou não. É justamente esse threshold que eu estava explicando, que é um ponto de corte na probabilidade. Possivelmente aqui está próximo a 30%, não sei qual que é o ponto de corte que ele utilizou. Não sei se ele diz aqui, mas ele diz que ele otimizou o threshold para métrica F1, tá? Então, tá aqui, ó, threshold 28, tá bom? E para outras métricas, ó, tá aqui os outros pontos de corte, os outros thresholds. Então, você pode, inclusive, salvar essa coluna aqui das probabilidades estimadas e fazer simulações para vários thresholds diferentes, mas isso é um plus, tá bom? É algo a mais. Bom, da minha parte não tenho mais nada para perguntar para o ChatGPT sobre o R. Temos ainda uma parte aqui que a gente ficou de pedir para que ele estime tudo isso em Python. Então bora lá para a gente conseguir finalizar o vídeo. Execute o mesmo modelo preditivo para a linguagem Python. Vamos ver. Para executar o modelo de classificação, eu sei que o H2O também tem para Python, eu já sabia disso, tá? Por isso que eu também estou utilizando essa biblioteca, que eu sei que tem para as duas linguagens. Eu não entendo de Python a ponto de validar o código como a gente fez com o R, mas a gente vai dar uma olhadinha no que ele vai fornecer para a gente aqui, e parece que está fazendo sentido. Olha, ele carregou aqui as bibliotecas, instalou H2O, utilizou H2O init, utilizou também uma função do próprio H2O, a mesma função na verdade, tá? Do H2O, a mesma implementação, né? Para ler o conjunto de dados, tá salvando em train test com a mesma proporção de 80 a 20% aqui, ó, tá bom? Definiu as variáveis, utilizou uma função de random forest também para H2O, vai avaliar o modelo, performance, vai imprimir as métricas de desempenho e vai gerar as predições. Perfeito. Então deixa eu voltar aqui para a tela para fazer algumas últimas considerações. Bom, eu achei fantástico este exemplo, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se tem algum outro tipo de exemplo que você quer ver executando aí no ChatGPT, principalmente com a linguagem R, outro exemplo de análise de dados, deixe um comentário com as suas ideias e de repente a gente grava um outro vídeo também nessa mesma abordagem aqui. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Eu particularmente gostei bastante de gravar. E a minha, digamos assim, uma consideração final é que eu não acredito que esta ferramenta, por exemplo, vai trabalhar no lugar dos cientistas de dados rodando modelos preditivos. Não porque você tem um certo ponto ali que ocorre um erro, tem um certo ponto que é importante ter essa orientação de quem tem um conhecimento já prático da área. Então, eu acho que essa ferramenta ela funciona muito bem no sentido de ajudar, por exemplo, em áreas novas dentro da área que você já conhece, em sub-áreas novas que você está querendo aprender, ou talvez você está com alguns gargalos aí no seu dia a dia de código. O ChatGPT é capaz de ajudar você a tentar encontrar soluções alternativas, como a gente fez aqui
tá? Deu um erro e eu pedi para ele buscar uma alternativa, inclusive coloquei o próprio erro que deu e ele foi capaz, depois de 2 tentativas que geraram erros, ele foi capaz de me gerar uma terceira alternativa que forneceu a solução correta. Eu achei isso fantástico. Então, até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei. Até a próxima.